Olá pessoal, vamos ver a nossa última aula aqui antes do recesso, né? Já foi dada também o texto esse aqui, comparadores, né? Com amplificadores operacionais, então alguma teoria sobre o comparador, né? E também eu fiz uma demonstração com um simulador. Então, o primeiro é o comparador inversor e não inversor. Então, comparador inversor, né? Para toda entrada menor que zero, a saída é a saturação da alimentação do amplificador, se ele for ideal. Isso aqui é ideal. Se ele não for ideal, por exemplo, 741, vai ter um atraso aqui, né? Então, vou ter um deslocamento, a saída não vai ser acionada alguns nanosegundos, microsegundos depois de acionada a entrada. Então, eu fiz uma simulação com o 741 para poder mostrar isso. Ó, aqui está o 741. Tem um gerador aqui de funções que está em 1 kHz, com a tensão de 1 volt e pico, né? Tá? O osciloscópio aqui, ele está na saída e na entrada para poder comparar os sinais de entrada e de saída. Então eu vou acionar o circuito, ele vai começar a funcionar, ó, já está funcionando ali. O outro lá de baixo é o inversor, fiz no mesmo esquema aqui, né? Vamos passar essa para lá, começar de novo aqui, vamos lá, para garantir que funcione certinho, né? Ó, então o gerador ele está aplicado aqui agora no inversor, tá? Então vamos ver a forma de onda, ó. A forma de onda está ali, a entrada, como mostra aqui, é senoidal, tá aqui a senoide, ó, a senoide está ali. E a saída é a saturação, né, o valor da alimentação, que é a saturação do amplificador operacional. E aqui ele está em oposição de fase, ó. Quando a senoide é positiva, satura negativa. Quando é negativa, quando a senoide é negativa, a saturação é positiva e assim por diante. Bom, aquele gráfico que a gente apresentou lá também pode ser visto aqui, né? Para valores menores do que zero, né, eu tenho uma saturação positiva e maiores que zero, negativa. E eu posso ver fazendo assim, um canal pelo outro, ó, então tá ali. Mas aqui, ó, então ele satura lá em cima, ó, positivo até zero e depois de zero, negativo. Mas aqui já tem um delay, ó, um atraso, que também pode ser visto aqui no sinal no tempo, né? Olha só, o sinal no tempo também. Ele é positivo, aqui cortou o zero, deveria, se fosse ideal, imediatamente saturar em menos 15. Né? À medida que diminuiu aqui, tem um pequeno atraso. E isso eu consigo ver aqui também, né? Um canal pelo outro, ó, saturação ali, ok? Então esse é um comparador inversor. Bom, vamos parar aqui, ó, vou levantar, é o mesmo gerador, né? Tá? E eu tenho o gerador aqui. Agora eu vou passar aquela chave aqui para baixo, tá certo? E vou acionar aqui, tá? Botar o programa a rodar. Aí, olha só. Aqui nós temos assim. O senoide é positiva, a saturação é positiva. A senoide é negativa, a saturação é negativa. Então ele é não inversor. Mas existe também um delay. O delay existe porque eu peguei um componente real, comercial, que aqui é o 741, tanto aqui lá de cima como aqui embaixo. E eu consigo ver aqui também a curva de transferência, olha só. É a mesma coisa. Para valores positivos, eu saturo no positivo. Para valores negativos, está saturado, né, a tensão da alimentação de forma negativa. Mas existe aqui um atraso, tá? Certo? E na nossa aula a gente comentou que esse atraso existe, né? Vamos já aproveitar aqui e fechar. Esse atraso existe porque o componente é real, tá? As formas de ondas ali. E no componente real, assim, ó, o 741, ele é composto por duas dezenas, um pouco mais de duas dezenas de transistores internamente. E aí tem os capacitores, resistores, você tem que... Quando você aplica aqui o sinal de entrada, ó, até que você tenha um sinal de saída lá, há um tempo de propagação
né? Porque eu vou ter que chavear todos esses transistores, aqui também a questão dos capacitores até lá, ok? Que a gente consegue ver na simulação, ali no multisim, ok? Tá. Então aqui o comparador quando é negativo, ó, não inversor negativo é negativo, a saturação. Para valores positivos de entrada satura na alimentação na parte positiva também, né? Aqui as formas de onda que a gente já viu lá, né? Tá? Certo? E assim por diante. Se você altera a frequência, bom, aí você tem que ver, altera a frequência, as distorções são maiores ainda, tá bom? Né? As distorções são maiores ainda, tá? Por quê? Porque eu estou utilizando um amplificador operacional comercial. Tá? Vai ter um momento, ele é limitado em frequência e você tem que respeitar as limitações do componente. Bom, existe um outro tipo de comparador que é quando eu coloco uma fonte, né, muda a referência. Antes a referência aqui era 0. Aí eu coloco uma outra fonte aqui, uma fonte de tensão, né? E eu vou trocar toda vez que a tensão aqui for maior do que essa aqui, positiva, né? Aqui tem 2,5 volts. O que acontece? Eu altero o ciclo de trabalho da saturação na saída proporcional à tensão que eu coloco aqui, tendo em vista a comparação. Normalmente eu não coloco uma bateria aqui, uma fonte, né? Eu faço alguma coisa através de um divisor de tensão, tá? Pego lá uma alimentação positivo, negativo, um divisor de tensão e daí aquele ponto entra a tensão de referência, né, ajeitada de acordo com aquele divisor, né, com o divisor de tensão. Com isso eu consigo alterar, ó, ele na parte positiva muito maior, é um inversor, ó, tá? E na negativa é menor, tá? Da saturação, ok? Se eu for fazer esta comparação aqui na função de transferência, ó, significa assim, que a curva fica deslocada de 2,5 volts para lá, é mais, né? Tá? Então e ele é um inversor, então eu vou ter a comparação a partir de 2,5 volts aqui positivos. Então é sempre negativo, porque ele é um inversor, até 2,5 volts. A partir dali ele é sempre positivo, né? A saturação, a saída, até os 2,5 volts. Depois dali passa a ser negativo, porque aqui eu botei a minha referência, não era 0. Não é mais 0. Se fosse 0, essa curva viria para cá, tá? Bom, existem os comparadores regenerativos, tá? E eu fiz alguns exemplos aqui também, né? Vamos ver aqui, tá? Blá 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 blá, né? Então tem os dois aqui, tá? Um inversor, outro não inversor. Então é parecido com aquilo que eu falei aqui, o inversor, ó. Só que a minha tensão de comparação vai ser comparada ao valor da tensão, que eu tiver aqui neste ponto. E essa, por sua vez, ela vai ser uma divisão de tensão da tensão de saturação, porque esse aqui é um comparador, ó. Estão vendo aí? Aqui é o seguinte, ó, eu mudei 8 volts e pico, porque a tensão de comparação é 15. Se eu tiver aqui 4 e 4, aqui eu vou ter 7,5. Então, pelo menos alguma coisa acima de 7,5 eu tenho que ter. Vamos ver a forma de onda. Então, esse aqui é chamado também de comparador de janela. Você cria uma janela, né, que eu vou mostrar para vocês o que é aqui. Tá? Então tá ali. Ele é negativo, positivo. E eu posso alterar esse valor aqui, né? Vamos ver se funciona aqui, que nem sempre funciona em pleno andamento. Ó, para cá, tu desloca e para lá também, tá? Ó, deixa eu parar aqui, vamos fazer melhor aqui. 8 volts, 100%, que está no tempo, vamos ver no tempo, ó.
A frequência aqui está muito ruim. Só um pouquinho, vamos ajeitar aqui para eu conseguir ver a forma de onda da saída e de entrada. Então tá ali, tá? Né? E aqui eu posso, vamos ver se ele consegue ó, ele precisa parar aqui para voltar para acessar. Vamos lá. Aqui ficou muito grande essa tensão, né? Ó, então ele ficou sempre positivo, né? Vamos ver aqui, tá bem no limite, né? Deixar meio a meio aqui. Pronto. Aí, ó. Então eu tenho ali a minha curva no tempo. Nesse caso aqui não ficou muito bom, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Não. Isso. Assim. Tá os 1000 Hz lá que é melhor de ver. Né? E fazer de novo. Ajustar a constante de tempo aqui. Para ver melhor o efeito. Ah, 5 volts. Bom, não sei, tem que ver aqui o que está acontecendo se eu já não destrambelhei meu circuito. Putz. Stop. Nossa. Yes. 100. Vamos lá. Bom, aqui comparação maior ainda. Vamos aqui, vamos ver aqui os milissegundos. Tá muito estranho isso. Não sei, andei mexendo nisso aqui ontem de noite. Vamos ver. Ah, claro. Agora vai. Nove, 8. Osciloscópio errado. Agora vai, ó. Tem aqui os dois valores. Vamos melhorar isso aqui, né? 100 Hz. Ó, então tá ali. Inversor. Agora vamos fazer aqui um pelo outro, né? E vamos tentar mudar aqui a referência. Ah, que dificuldade. Ok, deixar nos 1000 Hz como estava lá.
muito rápido. Tá ali a janela, ó. Então vendo a janela, ela vai dali até lá. E essa janela eu posso controlar aqui, ó. Abrir ou fechar a janela. Então ele vai comutar tanto na ida quanto na volta, tá? E ele é um inversor, ó. Tem lá um inversor, tá bom? Ó, então aqui tem a janela. Como é que eu explico isso? Isso está aqui, ó. Né? Eu vou comparar o sinal na entrada com o valor que eu tenho aqui da saturação. Então ele só vai comutar lá quando ultrapassar esse valor positivo, aí ele comuta para cá. Mas quando ele volta, ele vai pegar o mesmo valor que tem lá, né? Ele só vai comutar depois que passar aquele mesmo valor lá da janela. Como é que eu calculo isso? Eu calculo isso por essas expressões aqui. O divisor de tensão, né? Ó. E daí eu tenho a tensão de comutação. A tensão de comutação inferior e a tensão de comutação superior. Tá? Então aqui, como eu botei um potenciômetro, eu consigo regular o valor dessa janela, para mais e para menos. E ele é um inversor. Antes eu estava olhando o osciloscópio desse conectado no de baixo. Tá? Então não vale. O mesmo eu posso fazer para esse aqui, que daí é não inversor, né? Tá? Ó. Então, o circuito não inversor, então o sinal entra lá do gerador, agora passei aqui no não inversor. Então conecto lá, né? E aqui eu tenho a janela de novo, né? Tá em B por A, ó. E eu posso aumentar e diminuir a janela aqui, tá vendo lá? Né? Então, para valores positivos ele é positivo, para valores negativos é negativo. Esse tremelique aqui é um problema do programa, tá? Na verdade eu tenho que pegar os valores mais externos aqui, né? Tá? Mas é o meu chama-se isso de esterese, tá? Ó, tem um limite aqui, o componente aqui nesse caso, ele é comercial, e daí a gente vê isso ali. Pode ver o seguinte, ó, 15 volts, então o B, né, é 10 volts por divisão, 10, 15. 10 menos 15. Toda vez que ele passa a janela, né, tá, ele comuta, né, para lá. Então a janela fica aqui, aquele valor lá de comutação é entre esse ponto e esse ponto aqui. Tá bom? Certo? Então esse é o amplificador inversor e não inversor, com janela, também chamada de disparador de Schmitt, né? Como foi explicado na outra aula. O texto teórico é esse aqui, né? Tá? Esse é o nosso texto teórico, que vai ficar, deverá ser atualizado, mas eu estou fazendo a gravação para aqueles alunos que não puderam assistir a aula de ontem, ou da semana, né, que o tema foi esse aqui. Esse texto já enviei para todos, né, tá? E tem uma prática, certo, que pode ser feita, né, tá lá no site, né, certo, tá lá no site, olha só, que é os circuitos comparadores, só procurar. Eu também já enviei, esse aí já está feito, né? Já é um texto já usado, testado e tudo mais, portanto já está na página para o download, ok? Tá? Deixa eu ver onde é que está aqui, processamento de sinais, exercício de amplificadores, curvas nacionais, gerador de sinais. Não sei. Bom, é só procurar aqui, ele foi enviado para vocês, né? Tá? Comparadores, esse texto aqui. Então aqui, com essa configuração aqui resistiva, inicialmente que eu dou, é para vocês fazer todos os circuitos na prática. Isso a gente fazia lá no laboratório 11, lá que tem os equipamentos bons, né? E visualizava as diferentes curvas que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Tá? Esse texto está pronto, já foi testado pelos alunos e tudo mais, vocês podem baixá-lo, ok? Era isso então, com isso a gente completa as aulas dessa primeira fase, tá?
Um abraço, cuidem-se todos.